Então, abre a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler um pouquinho mais. Nós vamos ler aqui do 22 até o versículo 1 do capítulo 6. Vamos ler então. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, Cuida-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Vamos repetir aqui o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuida-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Eu estava pensando, né? Eu estava pensando que falar sobre domínio próprio era o mais difícil. Mas engraçado, toda vez que a gente vai ministrar um aspecto do fruto, a gente fala assim, rapaz, como que é difícil isso aqui, né? Como que a gente vai tendo a convicção, de fato, que esses aspectos, se não for o Espírito de Deus manifestando na nossa vida, nós não somos capazes de chegar a manifestar esses aspectos, a ter uma vida com esses aspectos em evidência, né? Porque de fato é algo espiritual. Não tem como você ser manso se isso não for uma ação do Espírito Santo de Deus, porque o homem, o ser humano, na sua humanidade caída, ele está longe de um espírito manso, longe. Isso não é capaz. Por isso que eu queria falar sobre alguns aspectos da mansidão. E o primeiro deles é que a mansidão, ela é um aspecto exclusivamente do cristão. A mansidão bíblica, essa mansidão que nós estamos aprendendo aqui como fruto do Espírito, é exclusivamente do cristão. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 37, para a gente poder dar uma olhada. Eu vou trabalhar 3 pontos nessa aula. O primeiro deles é que a mansidão, ela é um aspecto do cristão. Não tem como você identificar a mansidão como alguma coisa fora desse ambiente da vida que é dada pelo Espírito. O Salmo 37, ele está falando aqui sobre a prosperidade dos ímpios. E ele vai trazer para a gente aqui o entendimento que a humanidade está dividida em 2 partes. Aqueles que são os justos e aqueles que são o ímpio. A gente poderia entender, então, que são aqueles que são os que creem, aqueles que são o povo eleito e aqueles que são o povo que não crê. Então, o versículo 8 aqui do Salmo 37 vai dizer assim, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Está falando aqui de maus e aqueles que esperam no Senhor, 2 grupos distintos de pessoas. Aí, vai lá para o versículo 29 comigo. 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Está falando de novo aqui sobre 2 grupos distintos. Está falando sobre os fiéis e está falando sobre aqueles que são ímpios. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Esse grupo que é
caracterizado como justo, eles têm uma herança. E aqueles que não são, não possuem essa herança. Agora volta comigo no versículo 10, do Salmo 37. Um pouco de tempo e o ímpio não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, e a palavra usada aqui nessa tradução para humilde, é a mesma palavra que é usada para manso. Então nós poderíamos traduzir também aqui, mas o manso, algumas traduções têm manso, né? Receberão a terra por herança e desfrutarão do seu pleno bem-estar. Quando você vai para o Sermão do Monte, você vai ver essa mesma colocação que Jesus faz. Os mansos herdarão a terra. Então, mansidão é uma característica exclusiva do povo de Deus. Essa mansidão que a Bíblia nos apresenta, você não vai encontrar em nenhum outro grupo que nós podemos caracterizar na humanidade. E quando a gente pensa nessa palavra mansidão, ela vai estar associada diretamente com outras duas palavras que nós vamos ver aqui em seguida. Quando o Carlos falou sobre fidelidade, na aula passada, ele falou que a fidelidade ela anda de mãos dadas com o sofrimento. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Né? E eu acrescento a esse pensamento do Carlos que ela tem uma terceira companhia, que é a obediência. A fidelidade anda de mão dada com o sofrimento e com a obediência. E a mansidão, ela também tem uma parceira. Ele vai andar de mão dada com algo específico que o cristão deve apresentar antes da mansidão. Então nós vamos ver esses dois aspectos aqui, tá bom? Quando a gente vai pensar em mansidão, a gente pode associar algumas outras palavras que vão trazer essa ideia de mansidão, né, para nós. Então a gente pode pensar em suavidade, em doçura, gentileza. Todas essas palavras vai trazer para nós a ideia de um espírito manso, né, essa brandura de espírito. Então, a mansidão, se a gente fosse definir a mansidão, a gente vai definir como a capacidade de reagir ao confronto com suavidade ou brandura. É a capacidade de você reagir. Quando a gente estudou lá em Efésios sobre mansidão, eu disse para vocês que uma definição que eu gosto muito de John Stott é que ele vai trazer que a mansidão é uma força em controle, né, uma força controlada. A mansidão, então, o que ela não é? Ela não é uma omissão, ela não é uma fuga, ela não é falta de atitude, mas ela é uma força em controle. Isso aqui é importante a gente entender a respeito desse aspecto da mansidão. Que não é você ser omisso, não é você fugir do embate, fugir do confronto, mas é você saber responder a esse confronto, a esse conflito, de maneira branda e suave, com sabedoria. A mansidão, ela vai denunciar o cristão na sua sabedoria. Quando você age sem mansidão, você está demonstrando ao mundo que você não é sábio. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente olha para a mansidão, então nós precisamos entender que essa mansidão bíblica, esse espírito manso, essa força sob controle, ela só é possível, só é capaz de ser encontrada no povo salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Porque essa mansidão é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Porque a nossa natureza humana, ela clama por resposta imediata. Você pode ver que todas as vezes que nós somos confrontados, o nosso ímpeto é dar uma resposta. E dar uma resposta de imediato, muitas vezes, vai fazer você não agir com sabedoria. Então, eu disse que, quando o Carlos fez a colocação sobre fidelidade, ele falou que a fidelidade caminha de mãos dadas com o sofrimento. Nós vimos isso de fato, porque nós vamos sofrer.
Todo aquele que é chamado. É uma exigência que o próprio Deus faz de nós, isso está na aula que Ele deu para a gente. É uma exigência que Deus faz para o crente, e essa exigência vai custar a nós sofrimento, na maioria das vezes. Porque para nós andarmos em fidelidade com Deus, nós vamos ter que abrir mão de agradar o outro. Então, esse sofrimento vai caminhar junto com esse chamado à fidelidade. Porque muitas vezes nós vamos ter que desagradar o outro para agradar a Deus e ser fiel ao Senhor. Na mansidão, o caminho é diferente. Nós vamos ter que desagradar a nós, sofrer, porque nós vamos abrir mão de nós para considerar o outro acima de nós. Então, a mansidão, ela caminha de mãos dadas o tempo todo com a humildade. Se você não reconhece, se você não é humilde, se você não tem essa virtude sendo vivida na sua vida diária, sem humildade você não consegue exercer mansidão. Por que eu estou falando isso? Porque quando você age em mansidão, você está considerando sempre o outro acima de você. E isso faz de você reconhecer que você, diante de Deus, você não merecia nada. Então, o seu ego, quando ele é confrontado, você consegue dominar o seu ego, você consegue controlar aquela reação, e então você vai passar a abrir mão de você para considerar o outro. Então, se você não tem humildade, você não consegue exercer mansidão. A mansidão está totalmente ligado à humildade. Porque a falta de mansidão quer dizer que o nosso ego está no controle das nossas emoções. Você pode reparar que todas as vezes que você age por um impulso de resposta imediata, não é porque as circunstâncias ela exige de você uma resposta imediata, mas é porque o seu ego foi tocado. E quando o nosso ego é tocado, nós não conseguimos exercer mansidão. Porque o que está em jogo naquele momento é o meu ego. Então eu estou sendo impulsionado a agir, a dar uma resposta rápida para que eu seja preservado. Diferente da fidelidade, você abre mão do outro para agradar a Deus. A mansidão, você abre mão de você para preservar o outro. E quando o nosso ego é afetado, quando o nosso ego está no controle das nossas emoções, aí nós não vamos levar em consideração o outro, aí nós vamos destruir o outro, se possível. Mas nós não vamos sair daquela situação por baixo. Nós não vamos sair daquela situação humilhado. Toda reação, gente, eu estou precisando acostumar com isso aqui, mas toda reação que nós temos que não demonstram mansidão, nós estamos dando uma mensagem: eu não vou sair daqui humilhado. Por isso que a mansidão, quando ela é o fruto, o aspecto do Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus na nossa vida, ela começa na humildade. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o modo que o cristão deve andar, ele vai dizer assim, olha, vocês agora vão andar de uma maneira digna, e ele coloca, sendo mansos e humildes, mansidão e humildade está junto. Quando Jesus vai expor o coração dele, ele vai dizer, olha, vocês aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós vamos ver Jesus na sua demonstração de amor, ele vai se humilhar, ele vai se esvaziar para que ele seja, então, agora ele venha viver como um de nós, ele venha se fazer homem, para que nós possamos, então, olhar para ele como esse modelo de humildade. Então, o primeiro ponto aqui é que a humildade está ligada diretamente, a mansidão está ligada diretamente à humildade. E nós vemos isso nesse textos que eu falei para vocês aqui de Efésios. Vamos lá para Efésios, só para a gente conferir esse texto. Efésios capítulo 4. Vai dizer assim, capítulo 4, versículo 1 e 2. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam,
Sejam completamente humildes e mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Algumas traduções está humildes e dóceis, né? O que o apóstolo Paulo colocou em primeiro plano aqui, antes da mansidão? A humildade. Por isso que, quando a gente vai reconhecendo esse aspecto da mansidão, nós vamos vendo o quanto que é difícil nós entendermos isso quando nós pensamos que, primeiramente, eu preciso me reconhecer diante de Deus, saber o que o Senhor fez por mim, e saber o que eu recebi dele e o que o outro também recebeu, e isso me faz contemplar o outro como alguém além de mim. A gente vai ver isso lá em Filipenses. Abre comigo em Filipenses 2, capítulo 2. O apóstolo Paulo está falando sobre a humildade cristã. Esse texto aqui é muito importante, porque ele vai mostrar para nós onde começa a nossa humildade, o exemplo que nós precisamos, para quem nós precisamos olhar, para que nós possamos viver e exercer a humildade. Se por estarmos em Cristo, né, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, quando o apóstolo Paulo vai dizer para nós qual a atitude que nós devemos ter uns para com os outros, ele vai dizer sempre que o outro tem que ser colocado como superior a nós. E agir em mansidão é justamente você entender que você precisa, no momento que você é confrontado, o seu ego é confrontado, aquela situação que você não quer sair dali humilhado, é nesse momento que você precisa ponderar no seu coração quem o outro é. E aqui que está o nosso desafio, porque nós vamos ter que matar o nosso ego no momento em que nós identificamos que nós estamos agindo, sendo provocado a agir com mansidão. E não vai, queridos, não tem como a gente pensar diferente. Então, se a gente entende que a mansidão é esse aspecto do fruto do Espírito que vai confrontar diretamente o nosso ego, nós precisamos aprender de Jesus. É por isso que Jesus fala, vocês precisam aprender de mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, então vocês vêm e vocês aprendam de mim. Vocês vão tomar sobre vocês o meu fardo que é leve e suave. Então aprendam de mim que sou humilde e manso de coração. E Jesus é a figura ideal para que nós possamos olhar e entender que ser manso não é ser omisso. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é você ser um bobo, um aceita tudo. Ser manso é você ter o seu espírito, é você ter a sua emoção, é você ter as suas reações sob controle. Porque Jesus, ele foi humilhado. E na humilhação, né, nós estamos falando não agora na humilhação, que é o esvaziamento de Cristo, mas nós estamos falando agora como homem. Ele foi humilhado, ele foi ofendido, ele foi caluniado, mentiram contra ele, acusaram ele falsamente, ele foi julgado de maneira imprópria e ele não abriu a sua boca. É porque ele era impotente, ele estava impotente diante da situação ali, quando ele estava sendo julgado? Não. Ele mesmo fala, se eu precisasse, meu pai mandava aqui miríades de anjos e
resolveria as coisas no ato, mas ele estava sob controle. Jesus estava com o seu espírito sob controle. Ele não estava impotente, ele não estava se acovardando, ele não estava fugindo daquele momento, mas ele estava assumindo toda aquela situação com mansidão. Quando você olha para o Antigo Testamento, você consegue enxergar mansidão em Deus? Se for para você... porque nós estamos falando que é o caráter de Cristo sendo formado em nós, o fruto do Espírito. Nós estamos identificando todos esses aspectos em Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você consegue ver esse aspecto da mansidão em Deus, no Deus do Antigo Testamento? Um Deus violento, um Deus que mata, um Deus que arrasou os inimigos, ele não tem piedade ali. Você consegue ver mansidão nesse Deus do Antigo Testamento? Como que a gente consegue identificar esse aspecto da mansidão no caráter de Deus? Porque em Jesus a gente consegue ver. Em Jesus está claro que ele é manso, humilde. Ele fala sobre o próprio coração. Eu sou manso e humilde. Mas quando a gente olha para as Escrituras, como que nós vamos identificar a mansidão no caráter de Deus? O rei Davi, ele vai apresentar Deus, sempre quando ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre um pastor que cuida das suas ovelhas. Em todo o tempo, o Antigo Testamento está mostrando esse Deus poderoso, esse Deus que é o general das batalhas, das guerras, o vencedor, o triunfante. Mas, ao mesmo tempo, o rei Davi vai dizer que ele é um pastor que arrebanha as suas ovelhas, que cuida do seu rebanho, que apacenta, que coloca em lugares que tem fartura, os pastos verdejantes, à beiras dos rios. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver a mansidão sendo demonstrada no caráter de Deus através do seu cuidado com o seu povo. Deus, sendo esse Deus tão poderoso, sendo esse Deus tão justo, né, o guerreiro das batalhas, ele é um Deus que é descrito como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Aí nós podemos identificar a mansidão no caráter de Deus. E também nós vamos ver que as Escrituras nos apresentam Deus como um pai amoroso. E aí nós olhamos para esse caráter, para essa demonstração de Deus como um pai amoroso, como a manifestação da sua mansidão. Então nós conseguimos identificar no caráter de Deus esse caráter manso. E para esse Deus poderoso se permitir ser comparado a um pastor, a um pai, mostra também esse Deus que nos permite observar essa humildade do coração de Deus também. Então são duas coisas que estão sempre juntas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o caráter de Deus. No caráter de Deus, a mansidão sendo manifestada no cuidado com o seu povo. E nós vemos a mansidão sendo considerada como um pai que cuida dos seus filhos. Né? Olha lá o Salmo 103, para a gente poder fechar essa parte aqui. 103, versículo 13 e 14. Alguém pode ler? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, bondoso e compassivo para que os teme, pois ele sabe como somos fracos e lembra que não passamos de pó. É a mansidão do caráter de Deus sendo manifestado aqui como o cuidado de um pai. E é um pai compassivo, é um pai bondoso, é um pai amoroso. Então, quando nós olhamos para esse Deus que é todo poderoso, e ele se coloca para o seu povo como um pai que se compadece dos seus filhos, assim é Deus cuidando de nós, nós podemos então ver a bondade de Deus e a mansidão de Deus sendo manifestada
nesse aspecto. O Carlos falou que a fidelidade é uma exigência de Deus, né, para aquele que é o cristão fiel, é uma característica que Deus exige do seu povo, fidelidade. E mansidão, quando a gente começa a fazer essa construção, olhar para o caráter de Deus, nós reconhecemos mansidão no caráter de Deus, sendo um pai amoroso, sendo um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós olhamos para Jesus Cristo e nós vemos o coração de Jesus demonstrando humildade e mansidão, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso. Ele não levou em consideração nada disso, então Ele se humilha e no seu ministério terreno, Jesus ele demonstra mansidão nos momentos de mais crise, angústia e conflito que nós vemos no ministério terreno de Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós, como povo de Deus, nós também temos agora isso como uma exigência para a nossa caminhada. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo dirige, como que ele trata a mansidão para aqueles que são líderes, aqueles que estão à frente da comunidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. A instrução que o apóstolo Paulo dá aqui para aqueles que estão desenvolvendo liderança, os obreiros da igreja, ele vai dizer assim, olha, não convém vocês entrarem em brigas, em contendas, mas vocês devem ser amáveis. Vocês devem ser amáveis ao ponto de quando vocês forem corrigir alguém, vocês façam isso com mansidão. Sabe, queridos, nós precisamos entender que na vida do cristão, a mansidão agora, ela é requerida em todos os atos que nós vamos fazer como igreja. Então, quando nós falamos da fraqueza dos nossos irmãos, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem suportar uns aos outros, sendo humildes, mansos em amor. E quando o apóstolo Paulo vai falar para líderes da igreja, quando diz respeito à disciplina que vai ser aplicada contra o outro, aquele que precisa ser exortado, disciplinado, o apóstolo Paulo está dizendo, façam isso com mansidão. Ou seja, vocês olham para o outro e façam isso com mansidão, disciplina e com mansidão. A gente às vezes quer chegar e quebrar, o irmão está quebrado, a gente já quer chegar e acabar de matar, porque fala, não, você é pecador, você agora vai ser disciplinado e sem misericórdia. Às vezes nós nos colocamos num padrão muito alto para aplicar e exercer disciplina nas pessoas. E aí, a gente pergunta, nós somos alcançados pela graça, e quando nós vamos exercer disciplina sobre o irmão, nós esquecemos da graça, nós queremos agora cobrar e exigir do irmão que ele se arrependa. Façam isso com mansidão. Façam isso com mansidão. E qual que tem que ser a expectativa do nosso coração? Né? Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Quando nós vamos exercer disciplina como líderes, nós precisamos entender que quem vai causar o arrependimento no coração daquele irmão é o próprio Deus. Por isso que nós devemos fazer com mansidão. Nós devemos ter compaixão, né? O nosso coração precisa estar alinhado com essas verdades. Então, a mansidão, ela é um aspecto que nós vamos encontrar somente na comunidade de Cristo. Não tem como você achar isso em outro lugar. Essa mansidão bíblica que abre mão de você em função do outro e responde agora, não de forma bélica, de forma arrogante, mas vai agora responder com mansidão, você só vai encontrar no meio do povo de Cristo. Porque fora isso é omissão.
Se você olhar para fora, parece que está sendo mansidão, mas é uma omissão, é uma fuga. A pessoa fala assim, eu não... Mas você pode ter certeza que as pessoas muitas vezes se calam, mas tramam uma resposta por outro lado. A mansidão bíblica vai dizer assim, você vai abrir mão do seu ego agora. E você vai perdoar, e você vai agora caminhar por outro caminho. Mas fora desse contexto, fora do arraiar de Cristo, fora daqueles que nasceram de novo, é sempre uma fuga, vai ser sempre uma omissão, vai ser sempre eu não vou me meter nisso, eu não vou mexer com isso. Mas aquilo vai ficar no coração o tempo todo. Né? E aí você vai ver que essa mansidão, ela é só uma simulação. Ela não é um aspecto verdadeiro do coração. Por isso que é um fruto do Espírito, por isso que é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. E a mansidão está ligada com a humildade, está o tempo todo de mãos dadas com a humildade. Faça uma análise pessoal, quando foi que você não agiu com mansidão? Foi quando o seu ego foi tocado. De alguma forma, o seu ego foi tocado e você precisava responder de uma forma imediata, porque senão o humilhado seria você naquele momento. Então, muitas vezes nós precisamos entender isso. E a mansidão, para aqueles que estão à frente da igreja, precisa ser manifestada até nos momentos de crise. E eu quero terminar falando de mansidão, que em tudo isso que nós falamos, a mansidão, ela é uma declaração de confiança em Deus. Simples assim. Essas três questões caminham junto nesse aspecto do fruto. Abre a sua Bíblia lá em Tiago. Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que você não age em mansidão, você não está agindo em sabedoria, porque a mansidão é uma demonstração, é uma denúncia se você está agindo com sabedoria ou não. Então aqui no capítulo 3 de Tiago, ele vai fazer esses contrastes, né, de como nós estamos reagindo. Capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim, quem é sábio e tem entendimento, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A palavra humildade aqui, nessa versão da NVI, ela é essa palavra que é usada também para mansidão, né, que é prautes no original. Né? Então ele está dizendo assim, olha, quem é sábio vai demonstrar isso pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com mansidão, ou com humildade. Por isso que as duas coisas estão totalmente ligadas. E ele vai continuar dizendo assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem se neguem à verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tudo aquilo que contradiz a sabedoria, essas boas obras de humildade, mansidão, está em contraponto aqui com essa atitude egoísta. Lembra do ego? Quando você não age em mansidão, é porque você está em defesa do seu ego. E o seu ego vai estar sempre sendo demonstrado quando você está quando vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição. Né? Isso não provém da verdade, não provém da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria é terrena. Ela tem a ver com a sua vontade, ela não é espiritual. Essa é uma ação demoníaca no coração do crente. Então, às vezes, você está lá todo inchado no seu direito e exigindo um monte de coisa, e às vezes aquilo vai gerando outros sentimentos em você, e você não está agindo com sabedoria, com mansidão, com humildade no coração. Seu coração está o tempo todo contaminado por um monte de coisa, inveja, aí você não consegue mais definir o que está no teu coração. Você quer resolver o problema, mas às vezes você está sendo contaminado até por uma ira, por uma inveja, por alguma coisa egoísta que está tomando o seu coração.
Aí ele continua dizendo aqui no versículo 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aí ele vai continuar dizendo, olha aqui, ele está dizendo aqui, fazendo um contraponto, que a sabedoria que vem do alto, ela vem agora com outras coisas sendo manifestadas. E a mansidão está nesse movimento de sabedoria. Se você está agindo sem mansidão, a maneira que você está agindo não é sábia. E essa forma de resolver as coisas, com contenda, com briga, com inveja, é uma ação demoníaca. E ele faz uma pergunta aqui, de onde vem, capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Falando do ego. De onde que vem a treta? De onde que vem o problema, a confusão no meio da gente? Não é das paixões que estão dentro de vocês, não é do ego que vocês carregam aí? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Está vendo como que o ego está inteiramente ligado a manifestar qualquer outra coisa, senão as obras da carne? E ele vai continuar dizendo assim, olha, adúlteros, vocês não sabem que a amizade comum é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele diz assim, olha, vocês, crente, quando vocês estão se comportando de uma maneira egoísta, vocês estão sendo adúlteros. Vocês não estão sendo fiéis ao Senhor que vocês servem. Então, quando vocês estão agindo segundo o seu ego, a sua paixão, a sua carne, você está se tornando inimigo de Deus. Você está preservando tanto você que essa preservação vai produzir tantas coisas que não estão de acordo com a sabedoria que vem do alto, que você se torna inimigo de Deus. E ele vai nos chamar então para tomar uma postura. Porque ele vai dizer assim, olha, aqui a partir do versículo 6 do capítulo 4, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É aqui que começa a nossa ligação da mansidão com esse aspecto de confiar em Deus. A mansidão, ela é uma demonstração, uma declaração de confiança em Deus. Ele vai continuar aqui no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, aqui é uma chamada para uma nova postura diante dos conflitos. Essa chamada que nós precisamos entender que Deus, Ele concede graça àqueles que são humildes. E se a humildade gera mansidão no nosso dia a dia, no nosso coração, naquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos então nos submeter a Deus. Todas as vezes que nós explodimos, que nós tentamos resolver a coisa no momento, que nós não agimos com sabedoria, e essa falta de sabedoria vai provocar, o nosso ego vai ser ativado, e esse ego ativado vai gerar soberba no nosso coração, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós agimos com sabedoria,
quando nós entendemos que nós precisamos agora nos humilhar, mas a nossa humilhação começa diante do Senhor. Sabe quando você está naquela crise e você está tão humilhado naquele momento, que a única forma que você vê de sair ileso é você não agir com mansidão. Você fala, eu não vou levar essa humilhação para casa. É nesse momento que nós devemos nos humilhar, nos submeter diante da poderosa mão do Senhor. Por isso que mansidão é um ato de confiar em Deus. É uma declaração que você, no momento mais crítico daquela situação, você abre mão de tudo para confiar no Senhor. Portanto, submetam-se a Deus, resista, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, eu estou igual ao apóstolo Paulo aqui nesse aspecto do fruto. Não que eu tenha alcançado. Não que eu tenha alcançado. Mas quando você começa a entender que a mansidão, ela caminha com a humildade, ela caminha com a confiança no Senhor, aí você fica mais aliviado, porque você agora tem um caminho seguro nos momentos de crise. Quando você olha para Jesus, ele estava diante daqueles acusadores, ele estava diante da cruz, ele olhou para aquele povo todo e ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu vou confiar em Ti, porque eu sei a obra que o Senhor tem para fazer. O apóstolo Paulo, ele vai, no momento de crise, ele recebe uma palavra, minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar aí nessa tua fraqueza agora. Quando nós estamos em crise, queridos, que nós estamos à beira de uma explosão, nós precisamos confiar no Senhor. Saber que se nós submetemos o nosso coração a Ele, a gente passar por aquela situação de humilhação, mas confiando no Senhor, como o apóstolo Paulo sempre diz, né? Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele vai completar a obra que Ele começou a fazer na minha vida. Esse aspecto para mim, queridos, de todos esses outros aspectos que nós estudamos, mexeu muito com o meu coração, essas 2 semanas que eu estou estudando sobre isso. Porque, como líderes, nós somos chamados a liderar com mansidão. Como pais, nós somos chamados a ser pais que exercem a sua missão com mansidão, mas não com omissão. Eu estava falando para minha esposa, as ideologias, elas têm trazido tanta confusão que os homens, eles estão se tornando omissos e não mansos. Porque são homens que estão fugindo da sua responsabilidade. E as mulheres, elas não estão se atentando para a mansidão. Elas estão se tornando rápidas em responder. Elas estão se tornando bélicas o tempo todo. E elas se esquecem da mansidão, porque essas ideologias vêm o tempo todo na cabeça da mulher, que ela precisa ser independente, isso e aquilo, e esse aspecto vai sumindo da vida da irmã. Quando você olha lá abre a sua Bíblia para 1 Pedro, onde o apóstolo Pedro está dando algumas orientações para a família, para os deveres conjugais, aqui em 1 Pedro, no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim, ele está falando sobre a mulher, né? Vamos ler do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 4. Ele está dizendo assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Esse espírito dócil é a mesma palavra para manso, né? A palavra usada aqui é praus. Então ele está dizendo para a mulher, olha, a sua beleza não tem que estar nas coisas exteriores, precisa estar dentro de você, né? 1 Pedro capítulo 3, né?
deve estar dentro de você, e ela tem que ser demonstrada, ela não tem que estar lá dentro e ficar guardada. Está dizendo, a beleza de vocês precisa ser interior, a beleza que importa, tem que ser interior, e essa beleza interior, ela precisa ser demonstrada num espírito dócil, tranquilo. E isso não é algo que agrada ao seu marido. A Bíblia, o apóstolo Pedro está dizendo que isso é de grande valor para Deus. Então, queridos, nós somos chamados para sermos líderes que exercem a nossa liderança com mansidão. Nós somos chamados para ser pai, mãe, que exerce a nossa missão paterna e materna com mansidão. Nós devemos, no momento de lidar com os nossos filhos, nós devemos lidar com mansidão, não irritando os nossos filhos, não provocando ira no coração dos nossos filhos, mas sendo manso, trazendo sempre para perto. As mulheres são chamadas para ser mulheres, esposas que o tempo todo estão lidando com a mansidão. Mas se o Espírito de Deus não manifestar em nós, queridos, nós vamos ser sempre refém das nossas vontades. Agir com mansidão é agir com sabedoria. E agir com sabedoria é agir, é receber do Senhor maior graça, que é o que ele diz aqui, no versículo 6 de Tiago, do capítulo 4. Mas ele concede graça maior. Ele vos concede graça maior. Agir com mansidão é agir em sabedoria. E agir em sabedoria é receber maior graça do nosso Deus. Mexeu muito comigo. Eu confesso que eu falei para minha esposa, né? Você tem observado isso em mim? Né? Como que você observa o aspecto da mansidão? E eu fiquei muito feliz, que eu achei que ela não ia observar nada, mas eu fiquei muito feliz que ela me disse algumas coisas que foram importantes para mim, para ministrar esse estudo hoje. E eu pergunto para você hoje, meu querido, como é que você estava definindo mansidão na sua vida? Você conseguiu fazer essas ligações da humildade, da confiança? Você conseguiu entender que esse aspecto ele não anda sozinho, ele vem acompanhado de algumas virtudes que são importantes. Virtudes essa que, no contexto do apóstolo Paulo, não era visto como virtudes. A mansidão e a humildade era visto como fraqueza. Agora, fala para mim, por que hoje em dia nós sabemos disso, mas nós vemos tanta dificuldade para viver dessa forma? Presta atenção, queridos, nós estamos vivendo um período político. Nós estamos vivendo um período da internet. Eu não dou conta. Sai uma matéria, mas parece que é de imediato, já tem lá alguém falando sobre aquilo, dando uma resposta não sei para quem. Fulano rebate fulano. Pastor rebate não sei quem. Pastor rebate não sei quem. Aí vem aquele monte de coisa. Nós estamos vivendo numa época que a mansidão tem sido escassa no meio do povo de Deus. Principalmente em liderança, que acha que agora tem que estar o tempo todo respondendo tudo. E aí é para defender, não, é para defender, nós temos que se posicionar, mas está o tempo todo, sabe, de forma bélica nas redes sociais. E dando murro na mesa e tentando convencer as pessoas com força. E eu falo, meu Deus, sai um assunto, daqui meia hora tem 50 pastores rebatendo, tem 50 pastores falando. E aí os irmãos estão dentro da igreja debatendo, falando o tempo todo. E a mansidão, onde está? Está vendo como que faz parte do ego? Mas você tem que se posicionar, pastor. Falando de época de eleição. Tem que ter um posicionamento claro, nós temos que ter posturas. Mas isso não tem que ser uma obrigação constante do povo.
Lembra quando a galera chega assim e coloca aquela mulher adúltera na frente de Jesus? Jesus não fala nada. E qual foi a agonia daqueles mestres da lei? O senhor não vai falar nada, não? A lei de Moisés está falando isso. O senhor, o que o senhor fala? E Jesus está ali, ó, quietinho. A sabedoria de Jesus, a resposta de Jesus ali naquele momento, ele poderia levantar e usar a lei a seu favor e falar um monte de coisa, ele está quieto. E o que mais incomodou o coração daqueles homens lá é porque Jesus não respondia o que eles queriam. Você não vai falar nada? Ela foi pega em adultério, ela aconteceu isso aqui, a lei fala que é isso. E aí, o que o senhor fala? O que o senhor fala? E nesse momento Jesus ali, ele age com mansidão e ele age com sabedoria, que a resposta de Jesus é fantástica. Ó, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Se é um pastor de hoje em dia, ia fazer uma exegese da situação ali, ia mostrar que não sei o quê. Mas muitas vezes, querido, nós precisamos se calar, nós vamos nos calar, observar, ouvir, nos humilhar, porque o nosso ego vai ficar mais aflorado, e aí nós devemos confiar no Senhor Jesus, confiar em Deus, saber que Ele é o juiz da nossa causa, saber que Ele vai, no tempo devido, Ele vai nos exaltar, se assim for necessário. Se não for também, queridos, Ele não vai, mas saber que no tempo devido todas as coisas vão ficar no seu devido lugar. E quando a gente não considera essas coisas, querido, a gente vai agir com fúria, com ira, com gritaria. Nós vamos falar o que está na ponta da língua e depois a gente vai ficar o resto do ano arrependido, com remorso, porque nos faltou sabedoria. Amém?